Mais um podcast do Agro Sertão, começando aqui na 19ª Feira Nacional do Camarão. E mais uma vez, Antonino e Jonatas estão aqui na bancada do Agro Sertão, ouvindo o agro, ouvindo o cassinocultor, ouvindo e falando para você que tem interesse, você que está acompanhando essa cobertura especial do Agro Sertão na 19ª Feira Nacional do Camarão. E nós temos aqui um convidado especial, o homem é forte, vem de Pernambuco, né? Vem de Pernambuco. Pedro Duque é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Pedro. Obrigado a vocês três. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todo mundo que estiver vendo. Espero contribuir. Carapitanga Pescados, Pernambuco. Isso. Fale um pouquinho sobre a Carapitanga Pescados. Pronto. O Grupo Carapitanga, né, na verdade. Hoje chama Grupo Carapitanga porque tem muitas fazendas e tem outros segmentos que a gente deu uma verticalizada, né? A gente começou em 2006 com a aquisição de uma fazenda pequena em Pernambuco, onde eu tinha 4 viveiros, né? Eram 11 hectares, eu tenho um sócio, Marcelo Varela. Eu sou engenheiro de pesca de formação e trabalhava na Finada Purina, uma fábrica que hoje se transformou numa fábrica da ADM. E Marcelo Varela já veio dos primórdios do camarão, trabalhando para o Grupo Fernandes Vieira, com produção de uma fazenda chamada Atlântico, mas veio do Rio Grande do Norte, já bem antes de mim. Ele já é um pouco mais velho que eu, 10 anos mais velho que eu. E daí então a gente começou a produzir e vimos que no Bloom do camarão, em 2002, 2003, tinham tido muitos entrantes que eram entrantes econômicos, que eram pessoas da administração, que eram pessoas que tinham um bom relacionamento com o banco ou que tinham simplesmente capital disponível, mas não tinham vindo de fato da cassinicultura. E quando começou a cassinicultura a deixar de ser uma coisa extremamente lucrativa para uma atividade normal, com margem de lucro normal, muitas dessas pessoas começaram a sair. Na verdade, a eficiência do cultivo de pessoas que não eram do meio foi se mostrando e muitas fazendas foram ficando paradas, né? E aí, quando nós tínhamos 2 fazendas, a gente começou a ver que o capital para implementar e o tempo de implementação de uma fazenda era muito longo. E a gente viu que as pessoas estavam ganhando pouco dinheiro, estavam com as fazendas simplesmente fechadas. Então nós começamos a negociar com os fazendeiros, dizendo, ó, tu tem uma fazenda, tua fazenda está parada, né? E eu acho que tua fazenda pode ser rentabilizar tanto, eu quero um percentual X, e o restante eu repasso para você, seja num valor fixo, num valor variável. E esse tipo de negócio possibilitou um crescimento muito rápido com baixo investimento, porque você não tinha uma mobilização de capital, nenhuma curva de licenciamento, nem de construção propriamente dita. Quando chegou em 2011, que a mancha branca veio, e aí foi uma doença extremamente crítica ao setor, ela veio acabar com quase todo mundo. Então a gente recuou as pedras do tabuleiro, ficamos com densidades muito mais baixas, não acreditamos no controle sobre um vírus, que é o controle sobre o vírus, e decidimos trabalhar com a convivência do vírus, mesmo que com densidades muito baixas, de 2, 3, 4, 5 camarões por metro, com a visão de quem primeiro conseguir rentabilizar e ter lucratividade com 4 camarões por metro vai sair na frente. E foi isso que a gente conseguimos ser rentável e lucrativo com 5 camarões por metro, e depois simplesmente 50% do setor estava literalmente fechado, parado, e nos possibilitou caminhar nesse setor fazendo parcerias, fazendo arrendamentos, e levou a um crescimento realmente bem elevado. Até um certo ponto que a gente teve que começar a verticalizar, botando laboratório de produção de pós-lava, botando fábrica de ração, já é uma coisa mais recente, mas fábrica de gelo, beneficiamento, saindo com marca própria, para tirar um pouco dos fornecedores e fazer um pouco o trabalho, porque é uma coisa interessante no camarão.
um segmento, normalmente você só tem ganho de escala. Na aquicultura você tem uma perda de escala, que é a perda da atenção sobre a unidade. Quando você tem um viveiro, você cuida do seu viveiro. Quando você tem 600 viveiros, você tem que ter padrões. E a aquicultura normalmente exige que você tenha um cuidado específico de cada tanque. Quando você massifica, você tem que diminuir a altura do sarrafo. Não pode botar grandes dificuldades e você tem que ter tempo para pensar. Isso você só consegue com baixa densidade e com formação de equipe. E a gente foi por esse lado. Bacana. Pedro Duque, você é bastante conhecido no setor, né? E é uma referência, né? Porque veio lá veio da escola de engenharia de pesca, né? Passou por essa experiência de vendas, de ração, né? Isso dá um conhecimento do setor. E hoje vocês estão com um produto sendo distribuído para todo o Brasil, né? O Grupo Carapitanga. Hoje, na última palestra da FENACAN, né, o palestrante falou que o Brasil tem uma capacidade de consumir 350 mil toneladas. Eu acho que até mais. Você acha que até mais? Como é que você está vendo isso assim, para o futuro e que estratégia vai ser? Vai ser chegar nas pequenas, nas cidades de até 100 mil habitantes, 50 mil habitantes? Como é que você acha que isso vai se desenvolver ao longo prazo? Bom, tem 2 desenvolvimentos, né? Eu acho que hoje o Brasil vai fazer em torno de 140 mil toneladas esse ano, com vários desafios, né? Tem como sair de 140 mil toneladas para chegar nas 340 mil, e o que é que a gente vai fazer com esse produto todo, né? Então vamos lá. Como é que a gente vai chegar? Primeiro, eu acho que o grande crescimento da cassinicultura vai se dar águas interiores e pequenas propriedades. Lógico que os grandes vão continuar se desenvolvendo, mas eu acho que não vai ser o carro-chefe. Se você pegar ali, chegando em Aracati, virando à esquerda para Jaguaruana, Russa, você anda ali 300, 400, 500 quilômetros vendo cassinicultura, onde há muito pouco tempo era sertão, sendo água de poço e normalmente propriedade de pequeno porte. E a velocidade de implantação dessas fazendas é muito grande. Ao mesmo tempo, a produtividade dela também é muito elevada. E é importante porque é um desenvolvimento de humano muito importante. Porque Sim. é muito diferente eu ter uma fazenda de 500 hectares e terem 100 produtores com fazendas de 5 hectares. O desenvolvimento do IDH da região é muito mais elevado. É verdade. Ao mesmo tempo, o tempo de licenciamento, que é um dos grandes entraves brasileiros, para uma fazenda de abaixo de 10 hectares é muito mais simples. Abaixo de 5 até a maior parte das prefeituras hoje desenvolve. Mas isso não é o que eu vejo para o mercado. Isso é o que eu acho que vai acontecer, não tem volta, os pequenos vão ter mais produto para vender. Se você for ver, o Brasil tem 220 milhões de habitantes e produz 120 mil toneladas de camarão. Se tu tirar a cabeça e casca, fica 60 mil toneladas de produto. Então tem muito pouco camarão para pouca gente comer. Um ser humano que vai comer 20 quilos de proteína no ano, né? O camarão está fornecendo 0, alguma coisa dessa proteína. Então, espaço para o camarão crescer tem, porque ele vai tirar um pouquinho da proteína do frango, um pouquinho da proteína da carne, um pouquinho da proteína do ovo. Ele não vai crescer. Até porque, se você chega hoje para um médico, ele diz: coma menos carne vermelha, coma menos frango, foque em frutos do mar, foque em pescado. Só que existe uma pecha muito grande que o camarão é caro. E isso não é uma verdade. O camarão não é um produto tão caro. Ele muitas vezes se torna caro pela forma de distribuir, por onde tem que chegar. Mas o preço do camarão, ano a ano, ele vem baixando. Hoje você tem camarão vendido na fazenda a R$20, né? Quer dizer, uma proteína de média, é muito mais barato do que picanha, é muito mais barato que carne de porco. Dependendo da mortadela que você comprar, camarão é bem mais barato do que mortadela. Só que a cultura demora a mudar. Você tem que pegar o cara que... O pobre, ele tem medo de chegar no supermercado e pegar um saquinho de camarão, que ele acha que o camarão é caro. E uma coisa que é verdade se diga, o povo hoje gosta de comprar camarão fresco. O brasileiro gosta do peixe fresco, mas a verdadeira carne brasileira, como eu vi hoje de manhã numa palestra de um colega de Pedrosa, a carne fresca, que eu acho que é um slogan da JBS, a carne fresca é a carne congelada.
Hoje a gente está implementando na Carapitanga um congelamento em salmoura, que o camarão você deixa ele congelado pelo tempo que for, eu garanto que ele sai mais fresco do que um que passou 2 dias numa gôndola do supermercado. E a gente sabe que às vezes o supermercado deixa o camarão 10, 15 dias. Então, com esse produto congelado, que pode ser estocado, que pode ser guardado, a gente tem tempo viável para distribuir para todo o Brasil. E para o supermercado também é muito mais fácil, porque pensa que um supermercado é um transtorno, tem uma gôndola camarão. Ele suja, ele mela, ele derrete, ele precisa ser manejado, muitas vezes descabeçado, descascado. E se ele está lá na prateleirazinha, no freezerzinho congelado, ele tem um tempo absurdo. Então o supermercado vai lá, pega uma caixinha de 20 quilos, faz um descongelamento técnico e ele está muito mais fresco que o fresco, caso ele queira ofertar o camarão fresco. E por que a dona de casa não gosta muito do congelado? Porque a vida toda foi colocado água no produto. Então existe uma pecha muito grande que você vai comprar um camarão desse tamanho e 1 quilo. Aí quando descongela vai virar 600, 700, 800 gramas e o bicho bem pequenininho. E o que é um crime ao consumidor, isso, né? Isso é um crime ao consumidor, as autoridades têm que fazer alguma coisa contra isso. E isso aconteceu na maioria porque os peixes e os camarões não eram comercializados por quem criava ele. Sim. Né? O principal ponto para a gente começar a comercializar é agradar o coração da dona de casa ou do pai de família que vai ao supermercado comprar o produto. E ele tem que ter certeza que está comprando não só a qualidade do produto congelado, mas não ser fraudado. Porque é completamente frustrante você comprar 1 quilo e levar 800. Eu me sentiria agredido com uma coisa dessa. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar camarão à margem da BR-101 aqui em Natal, eu prefiro comprar ali naqueles que estão expostos dentro das caixas térmicas. Sim. Eu tenho a certeza que eu vou levar 1 quilo de camarão. Se eu quero que tire a casca, a mulher tira e ela aumenta o valor pelo trabalho, enfim, tudo. Mas eu estou levando 1 quilo realmente. É diferente, né? Pois é, perfeito. Mas normalmente você compra um camarão, quando chega em casa você faz o quê? Tira a casca, né? Sim, depois. Congela. Pois é. Agora, aí você pega, né? Sua geladeira, ela deve dar, sei lá, 16, 17 graus negativos. Tu vai botar um camarão no freezer, ele vai demorar 24, 36 horas para congelar. Você pega um congelamento de salmoura, um IQF, ele vai congelar ali numa salmoura, ele vai passar 4 minutos para ser congelado, depois só o tempo de secagem. E o que é que acontece nesse congelamento mais rápido? O cristal de gelo fica tão pequeno que ele fica menor do que uma célula. Então ele não perfura a célula, deixando aquela carne empapuçada. Isso. O que é que acontece para você? Você pega, o cara foi na fazenda, pescou o camarão, tá ali 3, 4, 5 dias no gelo, para tu passar, comprar o camarão para depois fazer um congelamento meia boca. Ganhar um congelamento leve, para depois comprar achando que comprou o camarão fresco. Eu tenho condições de congelar muito melhor do que você. Uma máquina dessa de congelamento de salmoura, ela custa $500 mil. E não é à toa, porque tem muita tecnologia lá. Eu vi muito camarão congelado em QF, congelado em salmoura, que você manda para São Paulo. O caminhão que sai chega com 72 horas em São Paulo e você bota um e outro. Todo mundo que não souber diz que o fresco é o congelado e o congelado é o fresco. Agora, por que você gosta de comprar? Eu acho que você tem medo de pegar o saquinho do supermercado e vir com água dentro ou o camarão ficar pequeno. Certeza absoluta. Me confirme se eu estiver errado. Por favor, me diga. Não, é verdade, é isso mesmo. Essa é a minha impressão, né? Agora, Como um bom comedor de camarão. Pois é, agora por quê? Porque as empresas que comercializavam o camarão não eram, na grande maioria, os produtores. Hoje, os grandes produtores que têm marca própria, e aí eu conto na mão ainda, os caras que já têm, que saem para o supermercado, eles têm interesse em quebrar isso, ó. Meu camarão é limpo, meu camarão é honesto. Na hora que tu vai fazer, tiver essa confiança, a capacidade da gente de capilaridade, distribuição e a quantidade de consumidores que vai querer consumir esse camarão congelado é fantástica. O próprio supermercado vai querer acabar com o camarão fresco. Imagina uma rede grande de supermercados, seja lá qual for de atacarejo, o cara tem 100 lojas, você distribui um produto que com 7 dias ele está podre, que suja, que mela, que não tem código de barra e não está porcionado. É uma loucura logística.
Ao mesmo tempo, ele poder receber em saquinho, que tem um prazo de validade de 2 anos, deixar congelado e ir botando na geladeira a medir, é bom para todo mundo. E para você, a qualidade da carne congelada, a carne de camarão congelado, desde que bem congelada e não seja fraldada, é infinitamente melhor esse que tá na tua geladeira. Provavelmente o bicho escurece, tu já tira a casca, porque senão a casca fica feia, a cabeça Tá vendo aí, Jonatas, como é que é? É uma aula, né? É uma aula. E o consumidor, às vezes, é lesado e não sabe por quê, né? Verdade. Porque tá comprando água com preço de camarão, né? Exatamente. E a gente não é sócio de nenhuma distribuidora de água, a gente é produtor de camarão. Quando a gente bota no saco camarão e dá ao produtor, É camarão, e ela verdade. sentir que a dona de casa, que o pai de família que vai ao supermercado fazer a feira, souber que está comprando uma proteína de alta qualidade para levar para sua família, que só tem propriedade muito melhor do que carne de boi, do que carne de porco, do que carne de frango, e que está levando a quantidade e pagando um preço muitas vezes melhor do que outras proteínas, vai reverter. A gente vai sair de 0, para 20% da proteína nacional. Ô Pedro Duque, você tem uma história bonita demais, inclusive você está distribuindo camarão para a Europa, Estados Unidos e também para a Ásia, não é verdade? Isso. Agora, lá no começo e até hoje você sempre teve uma relação bem íntima com o Sebrae, né? Conta pra gente como é que foi. A gente sempre... Minha namorada, inclusive, foi do Sebrae, né? Mas... A gente pegou a parte da pandemia e a pandemia foi um pandemônio para quem era cassinicultor. Um fato que poucas pessoas atentam é que o lockdown ele veio na véspera da Semana Santa, que é o Natal do produtor de camarão, é quando todo mundo come pescado, né? Eu me lembro que na ocasião eu tinha 300 toneladas de camarão vendido, negociado, e saíram 9. As outras 290 toneladas, a gente não tinha simplesmente o que fazer. E eu disse, como é que eu vou pagar o povo, meu fornecedor de ração, energia, folha, mão de obra? Foi muito complicado. E aí que levou a gente a voltar a exportar. O Brasil, acho que estava mais de 10 anos sem exportar. Nós tínhamos já uma indústria, não tínhamos mão de obra suficiente, porque a gente ainda vendia muito mais fresco do que congelado. Meu sócio teve um insight, ele vendo uma reportagem onde as marisqueiras e pegadoras de caranguejo também não estavam conseguindo vender o produto. Ele literalmente foi, pegou 3 ônibus, mandou nas colônias de pesca, encheu de mulher, botou para dentro para a gente processar e congelar o camarão e vão guardar na geladeira numa operação literalmente de guerra, né? Isso gerou até uma matéria de uma grande emissora de televisão que saiu a reportagem e tal de como foi. Mas não tem um ditado que diz que a dor do parto ensina a parir, né? A dor do parto veio, mas isso fez com que a gente tivesse que sair, tanto para voltar a exportar, que hoje, momentaneamente, por alguns entraves europeus, da Europa e um entrave no mercado da China, a gente até esse ano fez muito pouco, né? Mas estamos querendo voltar e estamos trabalhando muito a Brasília. O ministro da Pesca agora é pernambucano, André de Paula, é um cara que está empenhado na causa. Outros setores do governo também estão bastante empenhados em reabrir o mercado europeu e destravar o mercado chinês para voltar, né? Mas o Sebrae o tempo todo nos ajudou, principalmente na parte de indústria, SEMAES como um todo. Às vezes eu me confundo, eu acho que é uma confusão um pouco de que S, mas principalmente na indústria, na capacitação de mão de obra, na capacitação técnica, em pontos que não eram o nosso foco. Nós somos originalmente fazendeiros. Quando passamos a industriais, o Sistema S foi muito importante para a gente, foi muito positivo nesse aspecto, né? Acho que mais ou menos por aí. E aí, com esse produto congelado, a gente foi obrigado a sair marca própria, supermercado, que a gente tinha medo de ir, e bar, restaurante e tudo. Aí, quando se cresce muito, né, Jonathan? Eu vou passar a palavra para você. Tem também ações sociais da sua empresa, né? Da Carapitanga Pescados, né? Temos bastante. As ações sociais é uma criatividade, inclusive, na maioria das vezes, dos nossos colaboradores. Às vezes você fica tão preso na atitude fim, e tão cheio de problema, que você acaba esquecendo um pouco de olhar ao seu redor. Mas se você prestar atenção nos colaboradores, tem muita gente importante e muito engajada. E você, ao mesmo tempo, como grande produtor, às vezes você não tem tanto tempo, mas às vezes você tem recursos suficientes para fazer trabalhos importantes, né?
E a gente sabe que hoje o consumidor ele está julgando não só o produto, mas também a empresa. E isso você agrega para a sua marca, você agrega para a sociedade. Nós trabalhamos basicamente, 70% da nossa mão de obra é uma mão de obra muito humilde, uma mão de obra paupérrima, que vem, às vezes, de áreas rurais, com muito pouco, um nível de IDH muito baixo, escolaridade muito baixa, saneamento muito baixo. E aí, você prestando atenção, tem iniciativas que você patrocina, por exemplo. Gustavo, que é o gerente da minha indústria, ele distribuía sopão. E aí ele começou a identificar que tinham pessoas que estavam em situação de abandono na rua e que eram pessoas que não têm problema com droga, que não têm problemas psicológicos ou psíquicos, eram simplesmente pessoas que a vida levou por uma situação ou outra, aquela situação completamente degradante. Com droga e tal, a gente não tem condições de ter psicólogo para tratar, mas essas pessoas a gente podia resgatar. Então a gente começou a fazer o quê? Ó, cara, tu tá assim por quê? Traz ele para dentro. Vamos dar além do salário, uma ajuda de custo extra para poder ele ter pelo menos uma habitação durante 4 meses e trazer ele para um serviço simples e dar a esse cara uma oportunidade. Quando tu tira esse cara do esquecimento e bota lá dentro, ele se torna teu melhor amigo, funcionário e vai te defender. Então a gente já tiramos 5 pessoas de situação de rua, literalmente. O primeiro deles a gente conheceu com aqueles cartazinhos. Por favor, me dê R$1. Eu digo, não vou dar R$1. Porque isso aí eu deixo para governo, tem que dar esmola. Esmola, o programa social é governo, não sou eu, não vou dar esmola, eu vou dar uma dignidade pro cara. Vou tirar ele lá, vou dar um trabalho e ele vai me retribuir com satisfação e trabalho redobrado. E nunca uma pessoa dessa que nós tiramos me decepcionou. Outra coisa que a gente via é que o principal problema dentro das minhas fazendas é o baixo índice de escolaridade. Você às vezes quer promover um cara, seja lá para o quê, e o cara não sabe escrever, o cara não teve condições de ensino. Então a gente acabou fazendo uma parceria com o Instituto Constelação, e adotamos uma turma inteira de crianças do Bode, que é uma das piores favelas do Recife. E esse Instituto Constelação, o que é que faz? Manda um ônibus, pega 28, se eu não me engano, crianças e leva da escola pública para o computaturno. Então, ela dá almoço, dá banho, dá inglês, dá informática. E a comunidade do Bode é uma comunidade ribeirinha, que normalmente são filhas de pescadores, que eram uma comunidade tradicional, e foram completamente subjugadas pelo crescimento da cidade recifense, que hoje a pesca não é mais artesanal. Então a gente faz essa adoção, contribui com o Instituto Constelação, que é um grande parceiro nosso. A gente não tem know-how para dar aula, pegar o cara, mas saber que tem 28 crianças que estão saindo de um dos piores lugares de Recife e tem alimentação, inglês, informática, aula de reforço é extremamente importante. Outra coisa que a gente via era o atleta amador, né? A gente, por acaso, meu sócio gostava muito de correr, não sei o quê, e viu que tinha uma decatleta. Ó, futebol todo mundo patrocina, tudo. Agora, decatleta é fogo. O cara sempre fica na segunda linha lá, né? E tal. O Sistema S é muito importante fazer esse tipo de patrocínio com todo mundo, né? E aí ele tava se destacando em índice, e meu sócio chegou e fez, ó, como é que a gente pode te ajudar? Eu disse, ó, eu preciso de uma verba para comprar sapato, fardamento, roupa de atleta, que hoje não é tão barato. A gente pensa que sapato é um negócio barato, mas pra gente que usa um ano todo. O cara que corre 20 quilômetros por dia come um sapato rapidinho, né? Rápido, né? E aí a gente faz também esse patrocínio com esse Declateta, entre outros programas sociais aí que a gente continua. Jonatas, agora é você, viu? Não, eu acho que o que Pedro falou aqui dá para tirar muita coisa que a gente tenta trazer para o micro e pequeno dentro dos programas do Sebrae, né, Pedro? Que essa questão da industrialização do camarão, a gente vê que é uma coisa que precisa de fato acontecer, né? Para a gente tirar... toda a cadeia se desenvolve com a industrialização e no camarão não vai ser diferente. E a gente tirar um pouco desse camarão fresco que é necessário, mas que limita o crescimento do setor, né? É importante. E o que a gente está fazendo de ação social não, mas que é ação dentro do Sebrae um pouco capacitar essas indústrias para realmente elas tirarem os selos que elas precisam para vender camarão dentro da cidade, do estado ou fora do estado, né? Dentro do Brasil. E assim a gente conseguir levar esse camarão cada vez mais longe e chegar ao camarão onde não chega, né? Eu acho, Pedro, que uma grande forma da gente conseguir chegar nessas 300 mil toneladas
né, de consumo de camarão. Quando essa produção chegar, que vai chegar, eu Vai acredito. chegar. É justamente a gente levar o camarão para onde ele não é levado ainda hoje. Que eu acho que é um trabalho que vocês estão fazendo, né? E que talvez, eu não sei, mas você pode me dizer, que seria uma iniciativa interessante dos pequenos e microprodutores em formatos de cooperativa. Então talvez, para eles conseguirem fazer isso... Se você pegar... o camarão, ele no Brasil é produzido que quase que na totalidade no Nordeste. Esse cooperativismo, que você falou, importantíssimo, ele é uma coisa que existe muito forte no sul do Brasil, principalmente com grãos, né? Milho, soja, toda essa parte de grãos tem cooperativas fortíssimas. Porque o que é que eu penso, inclusive eu tive 15 minutos para a oportunidade de falar em público, numa palestra que teve, e era justamente sobre o processo de verticalização. E o que eu dizia, eu digo, ó, vai existir o pequeno produtor, vai existir o grande. O médio está numa situação mais difícil, porque ele nem tem a informalidade do pequeno, nem tem o ganho de escala que o grande tem. Como é que o pequeno pode ser grande, uma vez que às vezes ele está limitado por área, tem uma série de limitações para crescer? Se juntando. Eu disse que a maior área de desenvolvimento é o pequeno. O Brasil vai crescer em cima do pequeno. Ou você vai ser grande, ou você vai ser um parceiro de um grande que vai fornecer camarão, pegar ração, pegar lava, e trabalhar num sistema parecido com integração, como o frango, ou você tem que se cooperativar, se juntar, para poder fazer seu camarão chegar na mesa do consumidor. Porque ficar na mão do atravessador do fresco, ficar na mão de tudo, e assim, o pequeno, ele tem um nível de desorganização, não vou chamar de desorganização, que é muito pejorativa, mas o nível de informalidade que ele tem, às vezes ele não tem uma licença que não dá acesso a ele a crédito de banco, aí ele não consegue uma certificação, o Sistema S ajuda muito nisso, porque ele não tem conhecimento de como certificar e ele não tem capital para contratar um consultor para fazer uma certificação em 5 viveiros. Mas se juntar 50, 100 pequenos, tem como ter um consultor específico para ele ter um selo. Tem uma certificação do Sistema S, tem uma certificação da SC, né? Ao mesmo tempo, um pequeno, ele não tem recurso para botar um frigorífico para congelar. Você precisa ter uma escala para ter isso, mas eles todos juntos têm. E só através da união e do cooperativismo que eu acho que isso vai ser alcançado dos pequenos. Se a gente não parar, não olhar para o sul do Brasil, que é um pessoal que está mais organizado que o Nordeste, no cooperativismo, a gente vai ficar para trás, principalmente o pequeno. Eu acho que ele tem que ir, ver um know-how de sucesso do Brasil, o caminho já está traçado, espelhar e adaptar o modelo existente para nossa região. Que conversa boa essa nossa, né? Já quase meia hora de conversa e a gente nem viu esse tempo passar. Eu quero aqui agradecer o Pedro Duque, da Carapitanga, direto de Pernambuco, participando da 19ª Feira Nacional do Camarão. Foi um show, viu? E agora eu aprendi, viu, Antonino, viu, Jonathan? Sobre a questão Procure as marcas. Do camarão fresco e tal. Se você procurar, minha marca de fresco é Qualimar Pescados, que Carapitanga, às vezes é um pouco cacofônico, né? É, né? Eu, inclusive, me inspiro muito em quem vende leite, que eu fico olhando, pô, devia ter botado Carapitanga, porque o cara bota Piracanjuba, Ibituruna, eu digo, então dá pra botar Carapitanga. Pitanga. Mas vamos facilitar a vida, botar Qualimar, que fica bastante, aí tem lá Qualimar. Se der preferência a Qualimar, eu agradeço, mas se não, procure uma marca de produtores que você vai ter um produto honesto. Muito bom, então. Essa foi a participação de Pedro Duque, aqui na 19ª Feira Nacional do Camarão, que acontece em Natal. O nosso podcast vem já aí, AgroSertão, youtube.com/AgroSertão. Até o próximo.